Alô, meu querido! Fala, minha querida! Vamos falar mais um pouquinho a respeito da antropologia médico-legal. E, doutor, dessa vez eu quero conversar com você um tópico um pouquinho mais específico que os livros de medicina legal vêm trazendo e que também é uma área alheia à papiloscopia forense. Doutor, quando eu trabalho com você o tema de dactiloscopia, primeiramente, você tem que saber que vem caindo nas provas de medicina legal justamente porque está assim previstos nas literaturas de medicina legal, apesar de ser um tema genérico de perícia. Não é verdade? Criminalística estuda, medicina legal estuda, a própria galera da área de biologia também estuda, então isso é importante que você saiba. Primeiramente, a dactiloscopia forense é espécie, doutor, do gênero papiloscopia. Papiloscopia nada mais é do que o estudo das papilas dérmicas. Pedro, o que é papila dérmica, doutor? Papilas são as saliências. Se você cortar o seu dedo transversalmente ali e analisar em microscopia, você vai ver que o tecido, quando você pega o tecido epitelial, ele passa por cima e em seguida nós temos o quê? A parte da derme. Existe a epiderme aqui em cima, não é verdade? E existe aqui embaixo a derme. Papila dérmica nada mais é essa derme, muitas vezes, doutor, na hora dela se desenhar do dedo, se a superfície não for lisa, ela vai fazendo isso aqui juntamente com o dedo, ó. E aí você percebe a parte do dedo se dobrando junto, formando as digitais. Então essas digitais salientes que você consegue detectar são as chamadas impressões digitais ou papila dérmica. Papila é toda saliência, papila proveniente da derme aqui de baixo. Tudo bem? Então estuda as papilas dérmicas. Estas papilas dérmicas estão presentes na ponta dos dedos das mãos, na ponta dos dedos dos pés, na palma das mãos, na planta dos pés. Então existe a quiroscopia, existe a podoscopia e existe também a dactiloscopia. A dactiloscopia, portanto, é espécie do gênero papiloscopia. Tudo bem? Então a papiloscopia nada mais é do que a área que estuda as impressões digitais. Tudo bem? Tranquilo? Impressão de dedos das mãos, notadamente. Malpighi foi um dos precursores, doutor, que começou a estudar efetivamente o que vem a ser a tal da impressão digital. Até porque a impressão digital, ela é muito antigo o estudo dela. Só que ela foi aperfeiçoada e devidamente classificada posteriormente utilizando a definição de Galton Henry e também de Juan Vuccetti. Juan Vuccetti era um argentino que se baseou nas análises feitas por Malpighi e por Galton e criou o sistema dactiloscópico de Vuccetti, que já já nós vamos ver. Tudo bem? A melhor técnica utilizada hoje é a papiloscopia, doutor, para identificação. Na verdade, a dactiloscopia, mais especificamente citando. Pedro, por quê? Porra, impressão digital é simples, prático e fácil de se detectar. Pedro, mas eu não preciso saber daquelas técnicas com cianoacrilato, com a questão da ninidrina. Não, isso daí é identificação forense de impressão digital. Não cai na medicina legal, cai na criminalística isso daí. Tudo bem? Você tem que saber que é um método simples, prático e fácil. Para você coletar, basta que o cara coloque o dedo e pronto. Super simples, super fácil de fazer. E aí, a formação das impressões digitais é importante que você entenda quando ela acontece. O bebê na cavidade uterina, doutor, obviamente que ele vai ser criado e ele vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, ele vai sendo meio que esmagado no útero materno. E ao ser esmagado, a tendência dele é abrir as mãos e os pés tocando sobre a cavidade interna uterina. A partir do momento em que as mãozinhas lisas e os pés também estão se formando, ele encontra-se prensado na cavidade interna uterina. E as malhas internas desenham as impressões digitais das crianças. Tudo bem? Então, nesse sentido, a formação da impressão digital, ela acontece por volta do 5º ao 6º mês de gestação. Tudo bem? Então, a partir do 5º ou 6º mês, já é possível se detectar. E, doutor, como gêmeos idênticos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, apesar de gêmeos monozigóticos ou univitelínicos, eles apresentarem o mesmo DNA, a impressão digital as impressões digitais são diferentes, doutor. Por quê? Porque cada um ocupa um espaço da cavidade uterina. Então, impressão digital é capaz de diferenciar gêmeos idênticos, Pedro? Sim, é capaz. Olha a potência dessa ferramenta. Tudo bem? Justamente porque eles ocupam locais diferenciados. Show de bola? Isto vem a ser a noção mais introdutória. Agora vem comigo para eu trabalhar com você os critérios a serem utilizados. Doutor, quais são os critérios, bons critérios para uma boa identificação?
A doutrina costuma dividir os critérios em critérios biológicos e critérios técnicos. Tudo bem? Vamos lá? Quais são os critérios biológicos? Você vai lembrar do PIO, doutor. Por que do PIO, Pedro? Perenidade, imutabilidade e unicidade. E quais são os critérios técnicos? Classificabilidade e praticidade, PC. Lembra assim que facilita um pouquinho. O que significa perenidade, doutor? Perenidade significa que dura a vida toda, desde você criança até você idoso e senil, tudo bem? Então perene é algo duradouro, se mantém ao longo da vida, constância, tudo bem? Imutabilidade tem a ver com não ser alterado ao longo da vida. Perene tem a ver com duração. Imutabilidade tem a ver mais com constância da forma, tudo bem? Então, imutabilidade significa que ela não muda ao longo da vida, tudo bem? E unicidade, ela é única para cada indivíduo. Não existem indivíduos com mesmas impressões digitais, tudo bem? E os critérios técnicos, classificabilidade, que nós vamos ver como é que funciona, e a tal da praticidade. Porra, altamente prático essa utilização dessa ferramenta. Show de bola? Estes são os chamados critérios que nós temos que utilizar. Primeiramente, doutor, o sistema de Vucet, ele vai se utilizar, ele vai se basear, é o sistema que já foi utilizado muito mais. Hoje esse sistema ele foi aperfeiçoado pela Polícia Federal, tudo bem? Esse sistema ele é um precursor do EIFES, que nós vamos trabalhar depois. Na verdade nem cai para você o EIFES, que é um banco de dados informatizado de impressão digital. E análise também, que eu não preciso citar para você nesse momento, ok? Só cai para papiloscopista, aí teríamos que ver uma aula específica desse sentido. No sistema de Vucet, o que você tem que saber é o seguinte. O Vucet, ele se baseou, ele quis classificar as impressões digitais a partir da formação de uma estrutura chamada de delta. Pedro, o que é essa estrutura chamada de delta? É essa estruturinha aqui, ó. Delta nada mais é do que um encontro entre três linhas. Linha basal, linha nuclear e linha marginal. Tudo bem? Essa linha marginal passa na margem dos dedos, nuclear mais para o centro do dedo e basal na parte de baixo do dedo. Tudo bem? Então o delta nada mais é do que uma figura mais ou menos triangular. E esta figura triangular classifica geralmente aquilo que a gente vai ver aqui. E dá norte da nomenclatura aos chamados tipos fundamentais de Vucet. Vamos lá? Existem 4 tipos fundamentais de Vucet que nós vamos ver. Quer ver? Primeiramente existem os tipos fundamentais que não têm delta. Existem os tipos fundamentais que apresentam um delta. E existem os tipos fundamentais que apresentam 2 deltas. Só esses 3 e subclasse a gente se divide em 4. Já já você vai entender por quê. Vamos lá. Primeiramente, o sistema de Vucet que não apresenta delta é chamado de arco. E detalhe, esse arco pode ser plano ou ele pode ser angular. Pedro, como assim arco plano ou arco angular? Doutor, imagine um dedinho. Olha o dedo aqui, ó, ou um polegar aqui. Esse polegar na forma de arco, a impressão digital dele vai fazer assim, ó. Ele não apresenta delta, simplesmente vai apresentando linha que corta o dedo todo. Deu para entender? Esta impressão digital ela não apresenta delta. Eu, obviamente, coloquei no seu material um exemplo muito melhor para você ver diretamente, não é verdade? Então, o tipo arco, ele apresenta simplesmente linhas cortando o dedo inteiro. Esta linha pode cortar de maneira plana ou de maneira angular, formando, obviamente, ângulos aí. Tudo bem? Este tipo vem a ser o arco. Ótimo? Tranquilão? Beleza. Esse é o primeiro tipo fundamental. Vamos para o segundo tipo fundamental. Esse segundo tipo, doutor, ele vai levar em conta um delta apenas. Pedro, como assim um delta apenas? Meu Deus, isso aqui é muito importante para você. Quer ver só? Um delta, ele pode estar à esquerda ou ele pode estar à direita do dedo. Pedro, como assim? Vamos lá? Vamos desenhar um dedo aqui, ó. Olha um polegar que bonito. Se este delta estiver à direita, ele é chamado de presilha interna. Por que presilha interna, Pedro? Porque a linha de continuidade da papila dérmica, doutor, vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer uma presilha. Então tem uma presilha e um delta à direita. E se esse delta estiver à esquerda, isso aqui será presilha externa. Existe a presilha externa, olha que difícil. Presilha externa, o delta está à esquerda. Tudo bem? Na presilha externa, o delta está à esquerda. Na presilha, ó, presilha interna e presilha externa. Tudo bem?
Então, coleta-se a presilha interna e a presilha externa como subtipos de variação de imagens que apresentam apenas um delta. E detalhe, assim como eu citei para você que existe arco plano e arco angular, existe nesse caso os deltas, na verdade as presilhas verticiladas, transversais ou longitudinais. Pedro, como assim presilhas verticiladas, transversais ou longitudinais? Quer ver? Numa presilha verticilada, se você for pegar o dedo, olha só, esse dedo ele vai apresentar uma presilha que ela vai fazer um verticilozinho assim, ó, um verticilo e vai voltar. Na transversal, enquanto o dedo é assim, a presilha ela fica de lado, ela fica transversal ao dedo. E na longitudinal, o dedo está aqui, a presilha acompanha toda a estrutura do dedo. Deu para entender? Então existem presilhas externas e internas verticiladas, transversais e longitudinais. Subclassificações que sempre levaram em conta, doutor, a classificação de Galton juntamente com Juan Vuccetti. Foi Vuccetti quem, de fato, aperfeiçoou esse tipo de impressão digital. Tudo bem? Isto para quem tem um delta apenas. Agora deixa eu conversar sobre as pessoas que apresentam dois tipos de deltas. Doutor, o dedo que apresenta dois tipos de deltas, basicamente vai ficar um delta à direita, um delta à esquerda, e por conta disso, olha como que vai acontecer aqui, ó. Nesta situação, apresenta uma estrutura circular ali no meio. Essa estrutura circular é chamada de verticilo. Tudo bem? Doutor, eu não sei porquê. Na época que eu estava estudando para a prova da Polícia Civil de São Paulo, na prova de perito de 2013, caiu uma questão. No domingo de manhã, eu li uma apostilinha rápida de medicina legal e tinha a figura dos dedos, eu não sei porquê eu guardei o verticilo. Não é que na prova me apareceu a porra do verticilo e eu acertei a questão? Cara, isso aqui é muito fundamental para você entender as questões de prova. Você vai ver que cai nas questões justamente isso aqui que a gente está falando com desenho, com esquema e com tudo. Então é por isso que eu tenho que desenhar para você esse troço aqui. Então quando eu cito verticilo, eu estou falando basicamente a respeito de uma figura que tem dois deltas e um O no meio. Só que esse O pode ser circular, ele pode ser espiral, ele pode ser ovoidal, ele pode ser sinuoso ou ele pode ser ganchoso. Deu para entender? Então existem 5 tipos de verticilo, 3 tipos de presilhas e 2 tipos de arco. Deu para entender? São classificações e subclassificações daquilo que nós conseguimos detectar ali na prática. Então existe, resumindo, não tem delta. Se não tiver delta, é arco. Se tiver um delta, pode estar à esquerda ou à direita. Se o delta estiver à esquerda, a presilha é externa. Se o delta estiver à direita, a presilha é interna. E se houver 2 deltas, forma de verticilo. Tudo bem? Tranquilo? Estes são os 4 tipos fundamentais. 4, Pedro? Arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. Tudo bem? São os 4 tipos fundamentais de Vuccetti. Agora, para isso ser representado dactiloscopicamente, é preciso se seguir uma fórmula, doutor. E, meu Deus, como é importante se saber a respeito dessa fórmula. Quer ver? Quando eu cito para você a chamada fórmula ou fórmula mágica, como alguns chamam, seria a representação. Fórmula nada mais é do que a representação que deve ser feita isso daqui. Lembrando, doutor, que a identificação criminal ela é monodactilar. Enquanto a impressão civil, para sua identidade, por exemplo, ela é decadactilar. Você faz o pianinho lá na hora de tirar a identidade, não é verdade? Pois é. Então a fórmula é a forma nada mais é do que a representação forense das suas impressões digitais de acordo com a distribuição. Vamos lá? Série e seção. Primeiro, como você tem mão esquerda e mão direita, você tem série, mão direita, e seção, que é mão esquerda. Tudo bem? Então, série consiste na mão direita e seção na mão esquerda. Eu não sei porquê, no meu cérebro eu vejo assim, ó, série tem 2 E, então não precisa de um E, então a mão é direita. Seção só tem um E, precisa de mais um E, a mão é esquerda. Se ajudar você em alguma coisa, ótimo, tá? O que eu quero é que você acerte questão. Belezinha? Então, série e seção. Sempre a série, perceba que eu coloquei para você, ela vem em cima e a seção vem embaixo. Pedro, como assim? Calma, vem comigo agora para eu te mostrar como é que é representado isso daqui. Olha só a fórmula mágica, o que ela leva em conta. Primeiramente, você já entendeu o que é série e o que vem a ser a seção. Série, mão direita, seção, mão esquerda. Ótimo! Em seguida,
Cada dedo vai ser representado de uma forma. O polegar, doutor, é esse dedo aqui. Polegar, dedo indicador, dedo médio, anular e dedo mínimo. Alguns chamam de mindinho. Aí, às vezes, você aprendeu lá na escola. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Não tem um troço assim? Porra, você não vai ouvir essa nomenclatura na medicina legal. Você tem o polegar, o indicador, o dedo médio, o anular e o dedo mínimo. Tudo bem? Ou mindinho, que alguns chamam aí. São os 5 dedos aqui. O polegar, doutor, o polegar sempre é representado por letra. Sempre será representado por uma letra, que pode ser V, E, I ou A. V, adivinha o que significa? Verticilo. E, presilha externa. I, presilha interna. E A significa arco. Deu para entender? Verticilo, presilha externa, presilha interna e arco. Doutor, lembra da veia, tudo bem? Ou veia, escolha o que você quer. E 4, 3, 2, 1. 4 quando for os demais dedos, 3, 2 ou 1. Então, de novo, polegar representado por letra, os demais dedos representado por números. Tudo bem? Então, os demais sempre por número. Aí você vai dizer, Pedro, mas e se a pessoa não tiver dedo? Se a pessoa não tiver... Lula, por exemplo, ele não tem esse dedo aqui. Como é que funciona? Eu vou representar por 0, doutor. Tudo bem? 0 é pessoa que não apresenta dedo. E X? X significa não foi possível se identificar. Quer ver? Isso acontece muito com pessoas que já têm, por exemplo, criminosos notáveis, principalmente de joias, esse tipo de coisa. É comum aqueles mais avançados que eles simplesmente pulverizem, queimem a ponta dos dedos e as palmas das mãos. Pedro, por quê? Cara, uma queimadura de 3º grau, ela é necessária para que ela suma com a sua impressão digital. 2º grau ainda não consegue fazer isso daí. Queimaduras de 3º grau, você vai queimar essa impressão digital para que nasça uma superfície de tecido de reposição, notadamente tecido conjuntivo denso não modelado. Quando você pega esse tecido, ele nada mais vai ser do que fibra. Então você não deixa impressão digital no local. Deu para entender? Então, quando não for possível identificar por desgaste da vida mesmo, ou porque está muito fininho, ou até mesmo porque a pessoa queimou alguma coisa do tipo, você indica por X. Cara, cuidado, a banca ela vai dizer para você, ela vai dizer que o X significa sem dedo. Você vai dizer que está errado. Sem dedo é o 0, hein? Cuidado com isso na sua prova. Show de bola? Agora está a fórmula mágica aqui. Tá vendo como é que ela é identificada? Vamos tentar entender um pouquinho melhor? O primeiro algarismo será utilizado a letra do polegar. Os demais serão utilizados os dedos. Então tem a sequência polegar, indicador, dedo médio, anular e dedo mínimo. Tudo bem? Sempre em cima a série, sempre embaixo a seção. Vamos lá? Identifica para mim, por favor, qual é a fórmula da mão direita desse indivíduo. Quer ver? Eu falei para você que mão direita é série. Série, o polegar apresenta a formatação de verticilo, tudo bem? Em se tratando do dedo indicador, 1, você vai ter que ir lá na tabelinha, 1 significa o quê? Arco. 2 significa presilha interna. 3, na verdade 2 de novo, né? Presilha interna de novo. E 3, presilha externa. Significa que o polegar é verticilado, o indicador você vai ver que é um arco, o dedo médio acaba sendo presilha interna e o dedo anular também, e o dedo mínimo acaba sendo presilha externa. Tá claro? Essa é a mão direita. E a mão esquerda, Pedro? Polegar apresenta um arco, tudo bem? Em seguida, o indicador apresenta a presilha externa, assim como o dedo médio. O anular e o mínimo, como eles são iguais, eles vão apresentar a presilha interna. Pronto. Esta é a fórmula dactiloscópica chamada de fórmula mágica. A prova adora trazer essa fórmula para você. E é claro, ela vai jogar e vai fazer pergunta para você a respeito do tema. E aí você vai ter que estar muito ligeiro para não perder questão a respeito disso. Show de bola? Tranquilão? Avança comigo que agora nós vamos falar dos pontos característicos de VUSET. Pedro, ainda tem isso para a gente conversar? Pois é, doutor. Deixa eu te contar um segredo. A fórmula dactiloscópica sozinha não é capaz de identificar, de individualizar todos os indivíduos. Tem indivíduos que apresentam a mesma fórmula, Pedro? Tem. É por isso que foi necessário se desenvolver uma técnica um pouco mais robusta em conjunto com o sistema de VUSET.
E como que funciona esta técnica? Doutor, esta técnica, ela leva em conta aquilo que a gente chama de mapeamento 3D da digital, que leva em conta também os pontos característicos dos dedos, ok? Quais são esses pontos característicos propriamente ditos, Pedro? A regra é que você vai falar, os pontos característicos de VU7 são a ilhota, cortada, bifurcação, forquilha e encerro. Que desgraça que é isso? Já já nós vamos ver na tela. Guarda. Primeiro você vai anotar isso aqui, ó. Estes são os 5 pontos característicos de VU7. E para conseguir individualizar uma pessoa hoje, doutor, basta que, no mínimo, 12 pontos destes daqui coincidam em sistema de informatizado, né? Então, de novo, são 5 os pontos característicos de VU7 que são diferentes dos tipos fundamentais. Pontos característicos são diferentes dos tipos fundamentais. São 5 para VU7, ok? Sendo no mínimo coincidente 12 pontos para caracterizar aquilo que nós chamamos de individualização. Agora, a Polícia Federal, eu tenho que te trazer para o nosso enquadramento brasileiro. A PF não utiliza esses 5 elementos do VU7. A Polícia Federal utiliza 5 pontos diferentes. O ponto, a ilhota, ponto de linha que não está aqui em cima, tudo bem? A bifurcação que também aqui você encontra e o encerro que você encontra aqui também. A PF utiliza 5 pontos que são diferentes dos pontos característicos de VU7. Até porque o sistema do EIFES, hoje da PF, ele leva em conta mais esses 5 pontinhos aqui. Vamos tentar entender como é que funciona isso? Vem aqui comigo para a tela, dá uma olhada, olha só. Eu trouxe aqui para você na tela como é que VU7, ok? VU7 caracterizou. E aí você tem lá, ilhota. O que é uma ilhota? É um ponto isolado, isso é uma ilhota. Cortada é um ponto mais compridinho, né? Você tem uma tripinha ali. Bifurcação. Bifurcação começa 1 e se torna 2, tá vendo? Forquilha começa 2 e se torna 1. E o encerro é como se fosse uma praça, tudo bem? O encerro é um redondinho que tem 2 bolinhas aqui. E aqui nós temos, no caso, uma forquilha, a bifurcação, a cortada e a ilhota. Lembrando, volta aqui comigo, olha só. Aqui a leitura sempre é feita assim, tá? Isso é importante que se cite. Agora, para a Polícia Federal, olha só o que ela utiliza hoje. O ponto, tá vendo o pontinho aqui? Ponto é diferente da ilhota. O ponto é um ponto mesmo, a ilhota ela é compridinha, tá vendo? Então existe o ponto e existe a ilhota. Existe também a ponta da linha. Olha só, o que é ponta da linha? Vem uma linha e termina em um ponto. Opa, volta aqui comigo de novo. Vem aqui uma linha e ela termina num ponto, por isso que é ponta de linha. Belezinha? Existe ainda a bifurcação, olha ela fazendo aqui, ó, bifurcando em 2. E por fim também existe o encerro. Olha o encerrozinho aqui, ó, sendo detectado ali na impressão digital. Você percebeu? Existe diferença sim na morfologia utilizada pela Polícia Federal e pelo sistema de VU7. Quando cair na sua prova, você vai ter que saber diferenciar. Pedro, qual cai mais? Não preciso nem dizer, né? VU7 porque ele é mais internacionalizado. A PF só se vier especificamente trazendo isso na sua prova. Show de bola? Tranquilão? Doutor, finalizamos o conteúdo e vamos para as questões acerca do tema. Olha o que nos diz a nossa primeira questão. Com base nos estudos de antropologia médico-legal, qual das alternativas abaixo contém fundamentos técnico-biológicos? Olha só, biológicos, eu falei para você lembrar do PIO, não é verdade? E técnico, você vai lembrar do PC. Vamos lá? Perenidade, imutabilidade, unicidade, praticidade e classificabilidade, não é? Utilizados em um método de identificação capaz de conferir credibilidade. Vamos lá? Primeiro, semelhança? Não tem semelhança. Unicidade, de fato, imutabilidade, sim, praticabilidade ou praticidade, sim, e classificabilidade, sim. Pedro, ele não falou da perenidade, não tem problema. Nesta situação, ele levou em conta 4 que de fato existem. Gabarito, letra B, para nós aqui na prova. Bem tranquilão esse aqui, não é verdade? Olha a próxima. O momento em que se dá a completa formação das impressões digitais é, doutor, toda vez que a banca cobrar formação de impressão digital, a literatura cita entre o 5º e o 6º mês de gravidez, portanto, parte intrauterina, sendo formada por conta das papilas, olha só que interessante, das papilas uterinas na cavidade interna. Essas papilas uterinas, elas estão localizadas lá na cavidade interna uterina. Portanto, nesse caso, opa, volta aqui comigo.
Portanto, nesse caso, em torno de 6 meses de gestação, letra A, de cara estamos diante do nosso gabarito. 3 primeiros meses não, ocasião do trabalho de parto. Já imaginou se a impressão digital por parto gerasse impressão? Não faz sentido, né? 3 semanas após o nascimento e imediatamente após a fertilização. Se você assinalar aí, bicho, corre que você tá ruim, hein? Belezinha? Então, letra A sendo cobrada aí em 2018. Olha a próxima. De acordo com o sistema dactiloscópico de Vucet, assinale a alternativa correta. Letra A. No arco, situa-se apenas o sistema de linhas marginais e basais, não encontrando o sistema central, tampouco havendo formato de delta. Doutor, eu te pergunto, tem delta no formato do arco? Não, não tem. Lembra que eu falei para você que ela só vai fazer isso aqui na impressão digital? Então, doutor, de cara a letra A. Vamos ver o errinho das outras? Olha a letra B. No sistema de identificação de Vucet, utilizam-se apenas as impressões de 5 dedos da mão direita do indivíduo. Errado, tem a mão esquerda, que é a seção. Prisília externa ocorre quando as linhas se encaminham da esquerda para o centro e voltam para a esquerda, resultando na presença de um delta à direita. Não, prisília externa, o delta é à esquerda. Está errado a C. Prisília interna, o delta é à direita. Então está errado também a D. E letra E. O arco é parte central do polegar, que forma um turbilhão e que se encontram, na verdade, arco não, verticilo, né, que forma um turbilhão. Portanto, letra E errada. Tudo bem, doutor? Tranquilo? Com isso, eu fecho com você a parte de antropologia médico-legal. Doutor, espero que tenha ficado claro, a parte de impressão digital também vem caindo bastante em prova, por isso que nós dedicamos um bloco da aula só para falar disso, até porque não é tão fácil assim. O que eu recomendo que você faça é treinar. Treine essa fórmula mágica, pega os esqueminhas para chegar e, doutor, vamos combinar? Dá ou não dá para gabaritar isso na prova? Com certeza. Força aí no seu estudo.